Enfim, vamos um pouquinho a Brasília acompanhar o que está acontecendo por lá, Alemão? Não há dúvida, e eu não os defendo. Agora, defendo o Estado de Direito. Cada um deve responder na medida da sua culpabilidade. Havia pessoas que estavam dentro dos prédios dos três poderes, dos palácios, que no momento em que alguns quebravam, estavam a tentar impedir que quebrassem. Vai medir com a mesma régua? Vai usar o mesmo açoite? Isso não é justo, isso não é justiça. Isso não é justiça. Então, aí vem para cá com essa narrativa, com essa ladainha do golpe. Eu não sei por que eles não atribuem ao que aconteceu em 17, quando Temer era presidente, aquele movimento dos aliados de Dilma e outros mais, que foram para as ruas manifestar querendo derrubar o governo Temer. Aí não era golpe. Não era golpe. Golpe é aquilo que se faz contra o PT e os seus aliados. Respeitosamente, isso é um discurso fraco, é um discurso pobre, é um discurso que não para de pé. A quem interessava o que aconteceu no dia 8 de janeiro? Essa pergunta tem que ser feita. A quem interessava o que aconteceu em 8 de janeiro? Ou alguém em sã consciência, alguém que tem massa cefálica na cabeça, vai imaginar que meia dúzia de gente desarmada, sem organização, sem a força, o aparato parte do aparato do Estado, polícia, vai conseguir dar golpe em algum lugar? É de uma imbecilidade. Agora, tratam as pessoas como ignorantes. Porque quem sustenta a teoria do golpe trata as pessoas como ignorantes. Mas é uma narrativa. É uma narrativa. E de uns tempos para cá, isso tem ganhado cada vez mais dimensão no Brasil. Não importam os fatos, importam as versões que se dão a eles. Não importa o que aconteceu. O que importa é como você narra o que aconteceu, o contorno que você dá. Então, falam em pessoas armadas, né? Pessoas armadas, prontas para dar o golpe. Aí eu pergunto, daqueles que foram presos dentro da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Palácio do Planalto, do STF, quantas armas foram apreendidas junto com esses que foram presos lá, os golpistas? Os criminosos queriam tomar o poder a fórceps. Quantos estavam armados? Ué, falam em armas, falam em poder bélico, mas não encontram armas. Eu não estou amenizando, eu não estou tentando desfazer a gravidade do que aconteceu. Foi grave. E quem cometeu crimes dessa natureza devem pagar. Mas daí a se dar a dimensão de golpe e querer fazer o que estão fazendo aqui com Vossa Senhoria é algo covarde. É algo covarde. Eu pergunto, um tempo que me resta, vou continuar chamando de Vossa Excelência, porque é isso que Vossa Excelência é. Vossa Excelência, professor na área do direito, delegado de Polícia Federal, ex-ministro de Justiça. Deixa eu lhe perguntar a Vossa Excelência, papel que eles estão apelidando de minuta do golpe, qual o fundamento jurídico, qual a aplicabilidade daquele tipo de expediente? Zero. É isso. Zero. É isso. Agora, é uma aberração. Agora, é uma aberração. É uma aberração. Agora, ficam aqui... Eu já usei no passado, né, a tentativa de homicídio com arma de brinquedo, arma sem munição, né? Mas aqui é pior do que isso, porque é nada, mas se apegam a isso. Então, eu não vou me aprofundar mais, presidente, respeitando o tempo. Outro ponto aqui que criticarem Vossa Excelência, o fato de Vossa Excelência falar da questão do voto impresso. Nós estamos ouvindo aí a pergunta e a explanação do senador Marcos Rogério, que é senador pelo PL e tomou o lugar
do senador Marcos Duval na CPMI. Eu comentava com o Nelson Kobayashi aqui, foi uma grande troca, e Nelson vai falar sobre isso na sequência. Ele ocupa o lugar de Marcos Duval e ele fez um apanhado que, em resumo, ele pergunta a todos os presentes qual é a diferença entre o que ocorreu em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023, daquilo que ocorreu em Brasília em 2017, quando manifestantes pró-Dilma Rousseff manifestaram com, segundo o senador, a mesma verve de violência e cometendo crimes que, embora não estivessem no Código Penal, porque vale lembrar, os crimes contra o Estado Democrático de Direito, os crimes contra o poder legitimamente imposto, encontram-se no Código Penal a partir de 2021. Mas, em 2017, a Lei de Segurança Nacional já previa tipos penais bastante semelhantes. Então, ele faz esta pergunta que a característica do 8 de janeiro em nada se difere das manifestações de 2017, quando manifestantes pró-Dilma vandalizaram Brasília. Agora, o senador Magno Malta faz uma intervenção, vamos ouvi-lo? A sua determinação, a sua coragem, a sua verdade. As colocações são repetidas. Senhor presidente, nós ouviremos as mesmas colocações por 4 meses. Vão ser as mesmas narrativas, eles já definiram o que é. O relatório está pronto, tem caminho. Você cometeu um crime. O crime que você cometeu: ter servido o povo brasileiro no governo Jair Bolsonaro. Eu sou o autor de 2 leis importantes que mudaram a história do ECA. A alteração do 240, que criou a criminalização da posse, e a chamada Lei Joana Maranhão e a Lei da Infiltração. Nunca se fez tanta operação de crime cibernético, de abuso contra criança, de pedofilia, de abuso contra adolescentes nesse país, como foi feito nesse governo, sob a sua égide como ministro da Justiça. E quero lembrar, falando em ministro da Justiça, que quando houve as rebeliões de Pedrinhas no Maranhão, quando o senhor Flávio Dino era governador, quem o socorreu foi o Temer, exatamente com Alexandre de Moraes como ministro de Justiça. Relembrar fatos que estão amortecidos. Mas Vossa Excelência traz uma documentação farta aqui, e Vossa Excelência ofereceu à relatora, ela disse que sim, que gostaria de ter, embora ela disse que tenha e deve ter, como também o presidente tem e a CPI, todo o mecanismo, todos os órgãos, todo o trabalho solicitado, e Brasília é diferente dos outros estados. O sistema de segurança, por ser a capital, há uma divisão. E você não pode pegar essa coisa de cabo a rabo e dizer assim: falhou tudo no meio, vamos criminalizar aquele que está em cima. Pois o que está em cima, na verdade, faz o sistema organizacional e cada um é operacional dentro da sua função. Agradeço pelas tantas operações, nunca se prendeu tanta droga. Nós estamos agora aí, parabéns ao presidente Pacheco, por ter levantado a voz dessa intromissão, desse ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal nessa casa, e Pacheco corajosamente levantou a voz semana passada, e eu soube até que ninguém está gostando mais dele, porque ele levantou a voz, cumpriu o papel constitucional, honrou os votos que recebeu para presidente, e até quem não votou nele para presidente, mas é o nosso presidente. E eu espero que eles
Estão indicando a pauta para o dia 16, que o nosso presidente levante a voz. E os senhores que são deputados, levem o Lira a levantar a voz contra essa intromissão de poder. E vossa senhoria, ministro Anderson Torres, conheço as passagens desde que vossa excelência comprou. Só para reafirmar, vossa excelência é meu amigo. Eu conheço passo a passo o que vossa excelência está falando aqui e reiterando aqui, mas a cantilena enfadonha é a mesma. O senhor é o responsável do golpe. Se tivesse havido golpe, mesmo na ausência de Bolsonaro, você ia participar da posse da irmã Hilda. Ela que ia tomar posse como presidente do Brasil. E ela estava lá no QG, no meio dos coitadinhos, orando, rezando, pedindo a Deus, e ai de nós, ai desse país se não fosse a igreja. Os joelhos da igreja, os joelhos do povo cristão desse país, uma nação majoritariamente cristã e que está sendo cercada de forma ideológica para que nós nos tornemos um país de bolsas. País de bolsa presidiária, aqui vale a pena ser criminoso, porque além de você estar preso e ser bem tratado e ter um direito... Ele recapitula alguns pontos, ele menciona, faz a menção do julgamento da lei de drogas que vai ao pleno do STF nas próximas semanas, que quer possivelmente descriminalizar o usuário de drogas e estabelecer uma quantidade objetiva para que se diferencie o usuário do traficante. Diz que conhece Anderson Torres e ainda levanta uma foto de uma senhora cristã e pergunta: você participaria de um golpe para esta senhora tomar posse? Vamos continuar ouvindo, mas o Nelson Kobayashi vai fazer alguns comentários ao longo da fala e da pergunta do Magno Malta. Disso, mas você fez isso em mando de Jair Bolsonaro. A gente vê aí, para ver que agora, já encaminhando para a segunda metade da CPI, né, do meio para o fim, tem muitas perguntas que já foram feitas e não tem como ser repetidas, né? E tem muitos parlamentares que já estão inscritos. Então essa fase final da oitiva do Anderson Torres, ela é muito mais para esses discursos. A gente vê que os parlamentares falam muito mais do que perguntam, justamente porque as perguntas já foram todas respondidas e agora iria cair num ciclo de repetição. Por isso é que o senador Marcos Rogério, do PL, faz ali aquela sua breve análise, conclui de que nem pode se falar na hipótese de golpe e nesse ponto destoa, inclusive, do próprio depoimento do Anderson Torres, porque ele atribui àqueles vândalos, sim, a atividade de golpe, lamenta, fala que são atos desprezíveis, que devem ser investigados e tal. O senador já vai para uma outra linha de que não haveria golpe se não há arma. O senador Marcos... Olha, o senador está colocando um áudio no microfone, vamos ouvir. Houve várias modalidades de fraude, algumas já investigadas pela Justiça Eleitoral, pelo Ministério Público, pela imprensa, já foram anunciadas. Magno Malta, ele está colocando um áudio com a voz do ministro Flávio Dino. Dessas instituições, porque são fatos documentados. E tem uma coisa, deputado Júnior, eu não sou advogado de Dino, não sou, já advoguei uma causa dele. Parecia premonição, eu dizia, acolhendo uma proposição do PDT, de que havia necessidade de aprimorar o sistema de urnas eletrônicas no Brasil. Palmas para o Flávio Dino. Flávio Dino está certíssimo. Kobayashi, ele volta ao tema de urna, colocando as falas do Flávio Dino. Você acha que isso é bom ou ruim nessa altura do CPMI, Nelson? Eu acho que foge do objetivo, na verdade, porque isso não é novo, né? Já há algum tempo eles vêm ressuscitando vídeos antigos do ministro Flávio Dino, questionando o sistema de urnas eletrônicas, a segurança. Isso, na verdade, já é, inclusive, uma bandeira antiga do próprio PDT, que é um partido aliado ao governo Lula, é o partido do finado Leonel Brizola, que tinha essa pauta pelo voto impresso. O próprio ministro Lupe, que é o presidente nacional do PDT,
reverberou por muitas vezes esse discurso e, claro, isso é de uma maneira gigantesca, explorada pela oposição, que não é um discurso de direita, é um discurso democrático, que envolve, inclusive, partidos aliados ao presidente Lula. Vamos ouvir mais um pouco. Deus, só se ela fosse presidente, eu ia te ajudar muito no Maranhão. Ó. Senhor presidente, eu estou muito feliz com a sua fala, Anderson. Em nenhum momento você acovardou, porque você tem a verdade. E a verdade liberta. E guarde essa frase que não é minha, é de Dona Dadá, Arthur, lá de Itapetinga, seu reduto eleitoral. Se ela tivesse viva, acho que ela ia votar em você daqui para frente, por causa de mim. Entendeu? Mas tem mais parente lá, tu sabe, né? Minha mãe dizia que o homem do bem... Minha mãe, não é que minha mãe orava não, viu, Anderson? Minha mãe falava com Deus. Minha mãe dizia que o homem do bem tem sempre o seu segundo momento. E o seu segundo momento vai chegar. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senador Magno Malta. Passo a palavra ao próximo orador inscrito, o senador Eduardo Girão. Muitíssimo obrigado, senhor presidente Arthur Maia. Seja muito bem-vindo a essa casa, senhor Anderson Torres, seu advogado, o grupo de advogados que está aqui, liderado pelo Dr. Novak. Nosso querido Marco Rogério está aqui, foi um parceiro da primeira hora na CPI que mobilizou o país em 2021, na véspera da eleição, e a gente percebeu o palanque político, todo mundo viu o que aconteceu naquele momento do Brasil. E ele falava uma frase que ficou muito marcada. Vai vendo, Brasil. Hoje, o que está acontecendo aqui, senhor Anderson Torres, com a sua colaboração, de uma forma muito serena, de uma forma extremamente falando tudo e falando com conhecimento de causa, porque a sua vida inteira profissional é uma vida de homem honrado, de competência, de cumpridor da lei. Tem nada que se fale do seu currículo. Isso tinha que era premiado. E o senhor está passando aqui por esse momento de provação, até com chacota de colegas nossos parlamentares, que eu acho que isso é inadmissível com o ser humano. A gente pode pensar diferente, mas fazer chacota, falar de que viagem para Disney com Pateta, pelo amor de Deus, gente, não vamos perder a razão. Eu tenho absoluta convicção, e por as minhas filhas estudarem com as suas filhas na mesma escola, eu percebi o sonho da viagem delas para Orlando e sei o quanto isso tudo foi doloroso. Mas a verdade está aparecendo. Às 5 horas de depoimento, eu nunca vi, senador Magno Malta, o pessoal da bancada aqui do governo Lula esvaziar como esvaziou essa reunião agora à tarde. Porque a montanha pariu um rato. Viram que o senhor tem consistência, que não cola nenhum tipo de narrativa. E eu vou dizer uma coisa aqui, pastor Marco Feliciano. Esse requerimento da vinda do senhor Anderson Torres aqui... Ele é do Novo, o Girão, ele faz uma constatação que é bastante interessante, né? Os parlamentares, tanto os senadores quanto os deputados ligados ao governo Lula, eles esvaziaram essa sessão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. E o senador Girão, ele faz aí um elogio à consistência e as respostas objetivas, claras, diretas dos membros da CPMI. E essa observação, ela também é muito instigante na medida que nós podemos retomar nos fatos, na linha do tempo dessa CPMI,
que a situação, ou seja, deputados e senadores ligados ao governo federal, ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva, terem resistido até o último momento à investigação, à transparência no que acontece, no que aconteceu, no que está acontecendo, naquilo que tange ao 8 de janeiro deste ano. E quando as imagens vazadas numa emissora de televisão e que mostravam o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o G. Dias, na cena, na hora, no local do crime, vendo o crime acontecer de maneira muito passiva. A partir desse momento, o governo ele cedeu para a CPMI, mas a CPMI, ela, com esses deputados e senadores ligados ao presidente Lula, ela foi feita de maneira a não chegar a lugar nenhum, tanto que se dizia que esta foi a primeira CPI que não iria acabar em pizza porque ela começou em pizza. E essa observação que o Girão faz, ela traz luz, não é, a esse elemento de vontade dos governistas. O Anderson Torres, em depoimento com respostas claras, esvaziaram a sessão, restando quase que somente senadores e deputados da oposição. Vamos ouvir mais um pouco o senador Girão. Do plano de ações integradas, o PAI, que é complexo, que é robusto, e que o senhor disse várias vezes, se ele tivesse sido cumprido, nada teria acontecido com a esplanada dos ministérios, com a sede dos 3 poderes. O senhor poderia detalhar um pouco, eu tenho muito pouco tempo, como que outras instituições têm responsabilidade sobre a sede dos 3 poderes? Porque, senhor Anderson Torres, nós estamos aqui tentando investigar, não estão deixando a gente investigar, nós que queremos toda a verdade, eventuais omissões do governo Lula. Onde é que estava o batalhão presidencial também, que foi desmobilizado horas antes dos ataques, senadora Damares? Todo mundo recebendo o alerta, que a partir de sábado começou a dizer que você já estava no exterior, mas a partir de sábado começou a dizer que o objetivo era quebrar. E aí? Pergunta espantado por que aqui os outros órgãos ligados ao governo federal e que deveriam também trabalhar pela segurança do espaço público na Praça dos 3 Poderes no dia 8 de janeiro, uma vez que, como nós vimos, apesar das negativas do G. Dias, que não teria recebido relatórios, não tinha competência para isso ou para aquilo, a oitiva do diretor-geral da ABIN, né, ainda na CPMI do 8 de janeiro, disse que sim, os relatórios foram feitos e foram disponibilizados e que se outros órgãos ligados à presidência da República tivessem agido, os danos não teriam o tamanho, a amplitude que tiveram. Voltamos à CPMI. A segurança pública do Distrito Federal tem a responsabilidade dela, mas é por óbvio que os prédios também têm a responsabilidade, como o senhor pode ver nesse protocolo de ações integradas, que o Congresso, por exemplo, tinha que colocar os gradis em volta, cada um entra com a sua providência. Então, todos têm responsabilidade quando há um evento grande desse. O isolamento da Praça dos 3 Poderes, determinado nesse protocolo, por óbvio, ele é feito pela Polícia Militar do Distrito Federal, mas ele conta também com a atuação das polícias do Congresso, principalmente do Batalhão da Guarda Presidencial. Eu disse isso, inclusive, apesar de ser sigiloso, mas eu disse isso no meu depoimento à Polícia Federal, né? Para mim, que estava nos Estados Unidos, me causou estranheza a facilidade com que entraram no Palácio do Planalto. Eu frequentei o Palácio do Planalto durante 2 anos. Eu, como ministro, não é simples entrar no Palácio do Planalto, você como ministro. Então, isso nos causou realmente estranheza. Eu acho que faltou algum tipo de ajuda ali. Falhas, como eu disse, aconteceram, o planejamento está aí, é um planejamento longo, extenso, é um planejamento feito para grandes eventos na esplanada dos ministérios. O senhor pode pegar e comparar com os últimos anteriores, que o senhor vai ver que esse planejamento está muito bem feito. Outra coisa que tem que ficar claro aqui, não foi, o comandante da Polícia Militar não foi mudado, é o mesmo que fez a posse. A subsecretária de Operações Integradas do Ministério também não foi mudada, eram profissionais altamente experientes que trabalharam nos grandes eventos em Brasília, no 7 de setembro, no 15 de novembro, esses profissionais não foram mudados.
a Polícia Civil também não foi mudada a sua chefia. Então, o planejamento foi feito, foi bem feito, falhas aconteceram e é isso que eu acho que precisa ser elucidado aqui. Perfeito. Mas nós realmente precisamos, quando a operação aqui é uma operação integrada, que todos os prédios, todas as polícias, elas se juntam para um determinado fim. Eu lhe agradeço demais. Eu queria só perguntar para o senhor o seguinte. No período de transição, o senhor ainda, como ministro do governo anterior, no período de transição, e depois que o senhor saiu, foi para a Secretaria de Segurança Pública no início de janeiro, os fatos que antecederam o dia 8, eu pergunto, o ministro Flávio Dino ou o ministro José Múcio, em algum momento entraram em contato com o senhor para informar sobre o aumento do número de manifestantes chegando a Brasília, com a possibilidade de ocorrência de atos violentos na sede dos três poderes, ou solicitaram alguma reunião para planejar uma ação em conjunto entre outros órgãos de segurança do governo federal e os órgãos de segurança do Distrito Federal? Negativo, senador. Eu sequer tenho o telefone dessas autoridades. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. São 15 horas e Anderson Torres acaba de dar uma negativa à pergunta do senador Girão, perguntando se Dino ou Múcio entraram em contato com ele no tempo do acontecimento das coisas. E, repito, a resposta de Anderson Torres foi não. Ninguém, absolutamente ninguém ligado ao governo Lula se preocupou em falar com Torres, que era, na oportunidade, secretário de Segurança do Distrito Federal. Essa negativa de Anderson Torres, ela leva a uma conclusão de que nem o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, nem o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, pareciam se importar com o caos instalado na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro deste ano. Essa pergunta é uma pergunta que vem corroborar a tese da oposição de que o governo Lula se aproveitou do que aconteceu em Brasília no 8 de janeiro. Repito aqui, é uma pergunta feita por um senador da oposição, uma resposta de um investigado, e é esta resposta que dá a entender esta conclusão que eu acabo de apresentar, mas só o curso das investigações é que poderá dizer se isso é verdadeiro ou falso. O presidente Arthur Maia dá continuidade aos trabalhos, ele fala neste momento com o senador Magno Malta. Vamos ouvir o que ele tem a acrescentar. Todos da mesa e com o grupo de senadores e deputados que compõem a oposição, principalmente, a nossa grande luta são essas pessoas. Elas estão dentro do inquérito, elas estavam aqui, elas foram presas, e essas 98 exatamente, né, e a informação de que é um número maior. Então a gente divide essa alegria. Não é uma felicidade plena, mas um grande avanço, porque as pessoas certamente irão para suas famílias. Graças a Deus. Com a palavra, a nossa relatora Elisiane Gama. Pela ordem, só um minuto, senhor presidente. Eu estava ouvindo aqui há pouco a sessão para escolher alguns trechos e eu pude perceber num dos momentos, senhor presidente, que parece que o senador Rogério Carvalho, não sei se esse é o nome dele mesmo, ele assumiu que tinha cuspido no deputado Marcos Feliciano. Isso não é uma questão. Eu só queria que o senhor abrisse um pedido da Polícia Legislativa para apurar, da mesma forma que foi conduzido comigo, para que não tenha esse tipo de conduta aqui na CPMI, até porque a gente está respeitando. Ele assumiu deputado, que cuspiu veja bem, e que cuspiria no caso de Vossa Excelência, houve uma denúncia aqui de dois deputados contra o senhor. No caso em tela que Vossa Excelência se refere, Vossa Excelência não estava presente. Se por acaso aquele que teria sido pretensamente ofendido, que é o deputado Marcos Feliciano, se ele achar que de fato o senador Rogério cuspiu nele, claro que poderia se fazer uma investigação. Agora,
eu quero dizer que eu estava daqui, ouvi o deputado dizer que ele estava falando, eventualmente pode ter acontecido, mas não foi nada proposital. A questão não foi essa, presidente. É que... Vamos ouvir aí o Marcos Feliciano. Dizem que cuspiram no Marcos Feliciano. Vamos ouvir o Marcos. Mas todo mundo viu aqui que não houve nenhuma intenção. Vossa Excelência concorda? Senhor presidente, é que se é um de nós estamos perdidos. Não, mas isso eu tomaria essa mesma posição contra um e contra outro. Eu tenho certeza absoluta que o senador não fez nada de propósito, não cuspiu no chão. Pode até ter falado na hora, todos nós, numa discussão, cometemos desinteligências na fala, mas eu tenho certeza que não foi o propósito do senador cuspir em Vossa Excelência, como tenho certeza que isso não aconteceria com nenhum parlamentar aqui entre nós. Eu faço questão, senhor presidente, eu faço questão nesse caso, porque depois disso, quando o senhor parou de falar, ele ficou me chamando de lixo e outras coisas mais. Bom, então nesse caso eu solicito, da mesma forma que foi feito no caso do deputado Abílio Brunini, que seja então periciada a fita que foi desse entrevero que aconteceu na parte da manhã entre o senador Rogério Carvalho e o deputado... O deputado Brunini, ele diz que foi cuspido por um parlamentar da situação e diz que o mesmo parlamentar cuspidor haveria cuspido também no Marco Feliciano. E o Marco Feliciano, então, ele se manifestou. O Arthur Maia, ele tentou pôr panos quentes na situação, dizendo que talvez tenha sido o modo de falar, né? É uma pessoa que tem hipersalivação na boca, talvez, que fale cuspindo. Imagine um encontro romântico com um parlamentar quanto esse cuspindo na sua cara. É aquele professor que a gente lembra na escola, que dava banho na fileira da frente dos alunos, mas Marco Feliciano, tanto o Marco Feliciano quanto o deputado Brunini, eles insistiram em manter a acusação e, por isso, as fitas da sessão serão periciadas. Ou seja, é uma CPI que, ao invés de periciar as fitas do 8 de janeiro, agora tem que periciar também as fitas da CPMI, porque um cospe no outro, e agora a Elisiane Gama, a relatora, ela faz uma leitura. Mas o Senhor colocou suas mãos sobre ela se referindo à minuta do golpe. Não veio assim, não chegou aí inadvertidamente na sua residência. Aí o senhor Anderson responde: sim, eu abri e li. A Soraya continua: mas quando o senhor leu, o senhor não deveria ter tomado uma atitude em relação ao conteúdo dela? Ele responde: excelência, eu achei isso tão descabido, tão fora da realidade, tão impraticável, que na verdade eu coloquei imediatamente isso para descarte. Eu não sabia que outras autoridades tinham recebido ainda, enfim, e nem que isso já estava na internet. Mas, enfim, continua a fala dele. Mais cedo, presidente, quando eu fiz a mesma pergunta ao depoente, eu perguntei para ele de forma, inclusive, clara. Então, para ficar claro, essa minuta específica que foi encontrada na sua casa, o senhor em nenhum momento conheceu esse documento em sua residência? Aí ele responde: não conheci, não dei andamento, enfim, é um documento para descarte. Há uma incongruência clara, presidente, aqui. Os dois depoimentos, as duas falas do senhor Anderson, ela é bem diferente. Para mim, ele disse que ele não teve conhecimento. Para a Soraya, ele disse que abriu e leu. Eu gostaria que houvesse um esclarecimento, até porque na CPI você não pode, na verdade, ter falso testemunho, sob pena aí até de eu ter que solicitar aqui ao senhor, e o senhor, como presidente, ter que seguir com uma representação por falso testemunho. Então, eu gostaria que minimamente houvesse um esclarecimento. Leu ou não leu? Viu ou não viu? Recebeu ou não recebeu? Tem que ficar claro isso. Eu vou pedir, então, ao doutor Anderson que esclareça esse ponto. Com tranquilidade, senadora. Na verdade, eu disse que não dei andamento ao documento, que é por óbvio que eu li, mas eu não dei andamento, eu não mostrei para ninguém, eu não tirei da minha casa, isso foi colocado para descarte. Em momento algum eu tratei desse assunto, como eu disse para a deputada Soraya, em
para a senadora Soraya, em momento algum eu levei isso adiante. Foi isso que eu quis dizer. Se a senhora me interpretou mal, na verdade foi exatamente isso. Eu não interpretei mal, eu estou lendo aqui. Não conheci. Pois é, eu acho que eu tentei esclarecer aqui da melhor forma. O senhor pode estar fazendo uma tentativa de retificação, mas na verdade o senhor coloca claramente... Ela está fazendo uma confusão danada. Não foi ele quem escreveu esse papel. Quem escreveu esse papel foram as pessoas que reduzem a termo as respostas da CPMI e da CPI. Outra coisa, ela faz uma confusão dizendo que testemunha não pode dar falso testemunho, mas ele não é testemunha, ele é réu, ele é indiciado, ele tem o direito constitucional de mentir se ele quiser, mas não é o caso. O que acontece aí é que tanto no caso da resposta para Soraya Tronic, quanto a resposta dada a Elisiane Gama, ele diz que não deu andamento. E ela se vale de uma palavra, conhecimento. Eu acho que ela não sabe bem língua portuguesa. Essa é a necessidade de nós termos língua portuguesa e matemática nas escolas, para que nós não vejamos parlamentares como Elisiane Gama, porque se ele não deu andamento e descartou, é claro que isso estava na casa dele. Para ele ter descartado, estava na casa dele.